Então, começando mais um vídeo no canal, você está na Sala do Trono e no vídeo de hoje é mais um vídeo de mulheres na Bíblia e é um tema que vocês me pediram, que é sobre Abigail. Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, gente, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu já gravei esse vídeo, mas por algum motivo ele não está em nenhum lugar, não está na câmera, não está no computador, não está no meu sistema de armazenamento, não está em lugar nenhum. Então eu vou gravar o início de novo desse vídeo e depois vocês vão me acompanhar com uma roupa diferente, que nem vocês viram na thumb, com cabelo diferente. É por isso que eu tô meio bagunçada assim. Mas vamos ao contexto. Bom, para quem não conhece esse quadro, Mulheres na Bíblia foi algo que Deus colocou no meu coração para falar sobre algumas características de algumas mulheres que estão na Bíblia e às vezes a gente passa desapercebido, não presta muita atenção, mas também para mostrar para as pessoas que existem sim mulheres na Bíblia que foram muito usadas por Deus e também aqueles exemplos que não são tão muito legais de seguir, não é mesmo? Eu dou basicamente o contexto daquela pessoa sobre quem eu estou falando, no caso Abigail hoje, eu conto um pouco da história dela, dou algumas características e aí a gente vai discorrer sobre se ela é um exemplo a ser seguido ou não. E a história hoje é de Abigail, que se encontra lá em 1 Samuel 25, a partir do versículo 2, eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, 1 Samuel 25, 2. Então se você falar assim, essa garota tá falando besteira, vai lá na Bíblia, lê a história, que talvez eu possa mesmo ter me confundido em alguma parte, mas eu vou dar aqui o contexto, e é no meio desse contexto que o vídeo vai mudar, tá, gente? Que eu vou ser outro ser humano, tá bom? Tá bom. Abigail, ela está ali no meio da história de Davi, quando Davi ainda está fugindo de Saul, porque Saul procura matar a Davi, porque, né, aquela história lá, Saul matou 1000, Davi matou 10.000 e essa história toda. Abigail era casada com Nabal, que era um homem mau, mas Abigail era uma mulher formosa, de bom entendimento, e eu já acrescento aqui que ela era uma mulher muito sábia, muito corajosa. E ela se passa assim, né, nessa história, Nabal era um homem mau, e Davi, quando ele vai passar por ali, né, ele pede alguns alimentos, algumas coisas a Nabal, falando que os servos de Nabal estiveram com ele, ou pastores, mas Nabal não dá muito ouvido, não dá muita trela, dá uma resposta mal educada, e o restante dessa história você pode conferir aí no restante do vídeo. Nabal acaba respondendo Davi de uma forma muito rude, muito grosseira, porque ele era um homem mau, né? E Davi fica muito irritado com a resposta que ele recebe e manda, não só manda, como ele também vai ao encontro ali daquele lugar onde Nabal morava para acabar com todas as pessoas, sim, matar as pessoas, de tão revoltado que Davi ficou. Só que isso chega aos ouvidos de Abigail. E antes que Davi pudesse chegar, ela já se apronta com tudo aquilo que Davi havia pedido para Nabal e manda também algumas pessoas, alguns homens irem na frente dela, porque, né, uma época muito antiga, ela não sabia qual a reação que Davi teria ao vê-lo indo na frente. Então ela já manda ali os seus trabalhadores com aquilo que Davi pediu e ela já vem atrás, já vem explicando, já vem falando: Davi, eu sei quem você é, eu sei que o Senhor é com você, está aqui as coisas que você pediu, perdoe meu marido porque ele é um homem mau, que não sei o que e tudo mais. E Davi esquece aquele assunto. Então Abigail volta para casa, encontra seu marido bêbado, e ela não fala nada, espera amanhecer, espera ele estar sóbrio para falar com ele, e quando ela fala com ele, ele fica feito pedra. E uma semana depois, ele morre, ele acaba falecendo. E Davi, quando ele passa por lá, ele toma Abigail como sua esposa. Ela acabou virando a esposa de um rei, por causa da sua atitude. Então eu vou dar algumas características que eu já falei aqui durante o vídeo, mas agora eu vou pontuá-las. Bom, fala que Abigail era uma mulher de bom entendimento, e a gente consegue ver isso porque a primeira atitude que ela toma, quando ela fica sabendo qual foi a resposta do marido dela para Davi, o que estava acontecendo, qual era a situação, ela fala: não, peraí, eu vou resolver. E quando ela chega em Davi, ela sabe exatamente o que falar para Davi. Ela sabe quais as palavras que ela precisa usar, o que ela precisava fazer para que aquela coisa terrível não chegasse à casa dela. Porque não era só Nabal que ia acabar morrendo,
mas todas aquelas pessoas que trabalhavam ali, famílias e tudo isso, todas essas pessoas iam acabar sofrendo por causa do erro de Nabal. E ela também acabaria sofrendo. Ela já chega falando para Davi que sabe quem ele é, sabe que Deus é com ele, então ela tem conhecimento sobre quem é Davi, ela tem conhecimento sobre quem Deus é e sobre o que Deus fez sobre a vida de Davi. Ela sabe que ele foi ungido rei, então ela tinha muito conhecimento, ela sabia exatamente, ela tinha entendimento das coisas, ela soube exatamente o que ela deveria fazer. E assim a gente também deve ser. Nós devemos ter entendimento de toda a situação antes da gente abrir a nossa boquinha para falar, peraí, o que está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que nós precisamos falar e tudo mais. Ela foi uma mulher extremamente corajosa. Ela foi ao encontro de Davi, ela não esperou que Davi chegasse até a casa dela, ela não ficou quietinha esperando quando ele chegou no portão, ai, aqui as coisas que você pediu, não. Ela foi ao encontro de Davi, ela não esperou que o problema chegasse até ela. Ela foi resolver o problema, ela foi uma mulher extremamente corajosa, ela falou, não, peraí, eu vou. E ela chegou e ela não mandou ninguém falar, fala pra Davi isso, não. Ela falou pessoalmente com Davi, ela poderia ter tido medo de falar com alguém que tinha sido ungido rei, mas não, ela foi lá e falou pra Davi o que precisava ser falado. Ela também foi uma mulher extremamente sábia, porque imagina, você chega em casa, teu marido ali bêbado e você já joga falando assim, ó, sou responsável, olha o que ia acontecer com a gente por sua causa, que não sei o que. Não, ela esperou ele estar sóbrio para ele poder compreender o que tinha acontecido através de uma coisa que ele falou, através de um ato dele. Ele achou que não fosse nada demais porque ele era conhecido por ser mau mesmo, então não importava, mas importou, poderia ter acontecido uma tragédia por causa de algo que Nabal falou, que Nabal fez contra Davi. Então quando ela explicou, já automaticamente ele ficou como pedra e depois ele faleceu. E também uma característica que fala de Abigail é que ela era uma mulher formosa. Ela poderia ser uma mulher corajosa, não sei o quê, mas se Davi tivesse achado a mulher feia, ela ia falar, poxa, beleza, tchau, vamos lá. Mas não, o marido dela morreu e antigamente ficar desposado não era aquelas coisas muito legal, né, muito interessante. E Davi foi lá e tomou Abigail como esposa e ela virou a esposa de um rei, ela virou uma rainha por causa de suas atitudes e também, né, consequentemente, por causa de uma beleza. Mas nós conseguimos entender que a beleza que a Abigail tinha por dentro era muito mais excedente do que a beleza que ela tinha por fora. Era muito maior do que aquilo do que ela tinha por fora, do que a beleza que ela tinha por fora. Então seja formoso no seu interior, porque isso com certeza vai transparecer no seu exterior. Então é isso, gente. Já comenta aqui sugestão de outras mulheres na Bíblia. E se você não viu, talvez você fale, faz de uma pessoa tal. E eu já fiz, então vai aqui, ó, na playlist, conferir se eu já fiz ou não, já ver os outros vídeos. E dá umas sugestões aqui pra eu fazer. Eu estou pensando já em algumas pessoinhas aqui na minha mente, mas eu quero também ouvir a sugestão de vocês. Já deixa um like, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram para vocês ficarem sabendo o que eu estou fazendo na minha vida, o que está acontecendo comigo. E é isso aí. E também leiam lá meu livro no Notepad. Mas eu não tenho dinheiro. É de graça. É de graça. Só entra lá. Tem o link aqui embaixo. Entra lá no Notepad, lê meu livrinho. E, gente, eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá ler. E é isso, gente. Tchau!